Olá, cara acadêmica, cara acadêmico, que bom que você veio, retornou aqui para a nossa aula de noções de atuária. Esta é a aula número 3, né? E hoje nós vamos falar a respeito dos cálculos atuariais. Eu sou o professor Gerceu Carneiro de Araújo, bacharel em Ciências Contábeis, Direito, mestre em Educação. E nós vamos introduzir esta aula, né, pensando exatamente naquilo que nós já vimos, que é a origem, conceito, finalidade de atuária, tá certo? Deixa comigo. Finalidade de atuária. As reservas financeiras que nós estabelecemos, transferência de risco, que nós já calculamos, e aquela formação do atuário que nós trabalhamos aí nas aulas passadas. Então, a partir desse momento, nós vamos contextualizar a nossa aula. Vamos aqui ao quadro. Bem, a primeira coisa é que hoje nós vamos tratar do cálculo atuarial, que traz, e nós já vimos, principalmente na formação do atuário, subsídio da teoria da probabilidade. E a questão que nos remete é, o primeiro, o uso da probabilidade nos traz a questão da aleatoriedade, ou não de determinados fenômenos que afetam significativamente os cálculos. Ou seja, quando eu estabeleço uma amostra estatística, e desta amostra eu extraio os elementos lá da população para efetuar os cálculos, atuarial ou de qualquer outra disciplina, usando a estatística, existe o chamado elemento aleatório. Qual que é o elemento aleatório? O elemento aleatório é aquele que não pode sofrer interferência externa. Ele tem que ser ao acaso, como se você estivesse jogando um dado, vai dar qualquer um das seis faces. A não ser que o dado seja viciado, não vai ter nada que atrapalhe o cálculo matemático. Então, ou seja, você extrai a amostra, e desta amostra você não pode, então, interferir na amostra para realizar os seus cálculos atuariais. Então, esse é o nosso panorama, usando a probabilidade sem interferência, porque se interferir vai modificar, e modificando não é aquilo que nós queremos. Assim nós concluímos esse contexto. Vamos trabalhar valor matemático do risco. Nós vamos trabalhar com o valor matemático do risco, que é transformar, de uma forma valorada o risco. Como é que eu transformo um fato em valor? Vamos verificar como é que funciona na prática. Então, o valor matemático do risco, o VM, é uma medida de frequência relativa. Por quê? Porque ela é obtida da relação entre dois números, o número de sinistro ocorrido e o número de riscos pesquisados. Ou seja, ele é feito de uma relação matemática.
Então, um exemplo é mais fácil para que nós compreendamos como é que funciona isso. Extrai-se uma amostra de 30 mil pessoas da população total. Estes são os riscos pesquisados, certo? Essa amostra, pessoas de idade entre 40 e 50 anos. Olha, eu posso estratificar melhor esta amostra. Poderia estratificar por sexo, por região, né, por cor. Ou seja, mas no nosso caso, só estratificamos entre 40 e 50 anos. Temos um período de tempo que nós vamos acompanhar essas pessoas, elas são monitoradas, então eu apuro o quê? Que existe um número de mortes ocorridas. Então, sinistros ocorridos para o risco pesquisado. Transformo isso em uma fórmula matemática, comuto isso, né? E falo que o risco, o valor do risco são o número de sinistros ocorridos, 150, né? Pelo número de sinistros pesquisados. A minha amostra e os casos. Aí você vai dizer para mim, professor, a amostra pode ser essa e a população esta, tá? E aí nós temos o quê? A frequência relativa. Por que relativa? Porque é um percentual, né, pessoal? É uma relação que existe entre os sinistros ocorridos e os casos pesquisados. Ou seja, são as probabilidades e as possibilidades. Qual que eram as possibilidades que nós estávamos medindo? 30 mil. Existia a possibilidade dos 30 mil falecerem? Sim, absolutamente sim. Pode ocorrer esse encontro de fenômenos. Mas não, a probabilidade nos mostrou que dos 30 mil, entre 40 e 50 anos, num período de 12 meses, só, infelizmente, morreram 150 pessoas, que dá a relação, a frequência relativa de 0,5% nesse cálculo matemático. Isto é transformar um risco em número. E depois, consequentemente, nós entendemos já que eu posso transformar esse 0,5% em valor. Seguindo, uma vez que eu transformo o risco matemático em um número, uma frequência relativa, eu tenho que encontrar também, eu tenho que estabelecer qual é o limite máximo da garantia que a pessoa vai contratar. Ou seja, esse aqui nós damos o nome de cobertura, né? Cobertura. Então, quando tratamos do impacto do risco securitário, é fundamental destacar a importância que as apólices têm na hora de ser elaborada. E por isso que o mercado, né, recomenda que você esteja sempre assessorado por um corretor de seguro, uma pessoa treinada, capacitada, que também passa no exame de suficiência lá da SUSEP para poder atuar como corretor. Tá? O corretor credenciado, aquele com carteirinha, tem que passar por um exame de suficiência lá na SUSEP para poder atuar no mercado. Então, ele vai orientar o cliente. De que forma? Vamos ver. Então, o segurado, às vezes, ele quer pagar menos, ele quer pagar pouco, o contratante, mas acaba participando dos prejuízos. Por quê? Porque a apólice dele, tá, não contempla determinadas coberturas ou sinistros, e na hora de usar, ele não consegue usar. Então, a forma de contratação aqui do limite máximo sempre tem que ser definida na contratação. Por quê? Nós já vimos isso. Se eu tenho coberturas que eu preciso, vou multiplicar pelo risco
e alguns outros parâmetros que vai me dar o valor do prêmio. Ora, então eu tenho que definir na contratação, a hora que eu estou assinando o contrato. É por isso que nós já recomendamos aqui, em outra aula, na primeira aula, que você tem que estar atento à leitura do contrato, à leitura da apólice. Por quê? Porque as suas coberturas estão ali. Não é no momento de usar que você tem que verificar se você tem cobertura. Se você contratar um seguro automóvel, por exemplo, com, vamos dizer, serviço, cobertura, serviço 24 horas de guincho, por exemplo, de transporte, de carro reserva. Se você não contratar o carro reserva, você não vai ter carro reserva. Se você não contratar guincho, você não vai ter serviço de guincho. Se você não contratar, por exemplo, para-brisa, retrovisor, você não vai ter. Você pode contratar o seguro com troca de pneu, né? De repente, uma pessoa um pouco menos habilidade, exemplo, tá? Exemplo, algumas mulheres não conseguiriam trocar um pneu, por exemplo, um SUV, um carro maior. Então, já contrata um seguro, né, de socorro, de troca de pneus. Por que não? Você pode ter oficina 24 horas. Então, se você não contratar, não estiver na sua pólice, o limite máximo da garantia diminui, né, e você não tem a cobertura. Isso serve para qualquer valor que você for contratar, né? Vamos voltar aqui. Esses riscos podem ser absoluto, relativo ou total, né? E dentro do limite máximo, né, é pedido e autorizado sempre pelo segurado. O segurado é que vai definir, por exemplo, eu quero danos contra terceiros, um valor. Eu quero lucro cessante, um valor. Eu quero 24 horas de serviço. Vai acrescendo o valor. Então, as coberturas contratadas, danos contra terceiro, valor do veículo, você define no início, a hora que você está contratando, sempre assim, tá? Por quê? Porque a seguradora que vai pagar a indenização, né, tem que colocar essas variáveis no prêmio. Porque se ela não colocar no prêmio, ela não vai dar cobertura. E nós temos o valor do risco, que é o valor total de reposição do bem segurado, imediatamente antes da ocorrência do sinistro. O que é o valor total da reposição do bem, tá? Eu contrato um seguro por um veículo, que é o mais comum. Tabela FIP mais 10%. Se roubar ou de perda total, eu vou receber a tabela FIP mais 10%, porque foi isso que eu contratei. O valor total contratado é este. Agora, eu posso declarar outro valor, tá? Voltando. Então, se no VR eu tenho o valor do risco total, eu posso ter o VRD, que é um valor declarado diferente. Exemplo, né? Eu quero contratar um seguro contra terceiro de 100 mil. Danos patrimoniais de terceiro de 80 mil. Responsabilidade civil, né, de 200. Então, vou declarando 200 mil, vou declarando o que eu gostaria que contemplasse aquela apólice, né? E uma vez que eu declaro esse valor, sobre este valor que se calcula o prêmio. Voltando, então. Agora eu tenho mais um, que no momento sinistro, tem o valor apurado. O que é o valor apurado? Geralmente é aquele valor menor, né, pessoal? Por exemplo, danos contra terceiros aqui. Eu contratei 100 mil, mas se apurou que 10 mil é o valor da indenização. Então, é o valor do risco, né, apurado. Se esse valor for superior ao risco declarado, algumas seguradoras
aceita que você faça, né, complementação, ou seja, você faça um endosso, mas a grande maioria vai fazer o quê? Vai ser reduzido na proporção da diferença entre o prêmio pago e aquele que seria efetivamente devido, tá? Desta forma, nós concluímos o valor do risco. Probabilidades e símbolos de comutação. Nós já vimos isso em outras aulas, mas vamos repetir aqui, que hoje nós vamos fazer cálculo, então nós precisamos renovar essa ideia. O primeiro é o LX. Presta atenção que o L aqui, olha, é minúsculo. Ou seja, L minúsculo é de life, de vida, certo? Quando eu tenho LX mais 1, é a data, né, a idade, mais um ano. Agora, se eu tiver LX mais N, é a data, a idade atual, mais N datas, que pode ser mais qualquer valor que eu colocar aqui dentro da tabela. Se eu tiver o DX, é de death, né, de morte, tá? E nós temos dentro da tabela a probabilidade de falecimento no ano e a probabilidade de viver no ano. Nós vamos repassar isso aqui ainda hoje. Então, o X é a idade e o N é a idade de sobreviver até aquela idade. O N se coloca a idade, tá? E eu posso ter a probabilidade de não sobreviver, ou seja, de morrer, tá? Nesse caso aqui eu tenho probabilidade e nesse aqui eu tenho o DEF, DX, PX, tá? A probabilidade da pessoa na idade X viver 2 anos, N 2 anos. Eu tenho quantidade de existência e idade final. Isso são comutações. A probabilidade de sobrevivência, que é o carro-chefe do cálculo, ou seja, até quantos anos a pessoa pode viver, ela é calculada, tá, de uma maneira bem simples, bem direta, usando a tabela de biométrica. Vamos ver? Então, a probabilidade de sobrevivência é calculada a partir do número de pessoas vivas em cada ano com a qual deseja-se a informação. Cada ano aqui é idade. Tá? A idade de pessoas vivas. Se nós desejarmos saber, por exemplo, qual a probabilidade de uma pessoa de 30 anos sobreviver até 60 anos, ou seja, 30, 60. Qual a probabilidade de uma pessoa sobreviver aqui? Eu vou ter que aplicar a fórmula, né? E que fórmula que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a fórmula seguinte: Px é igual L minúsculo x, né, mais N dividido por Lx, né, que é a idade inicial. Aqui é a idade inicial e aqui é a idade final. Então vamos ver o exemplo. Imagine que numa população LX, veja pessoal, life é minúsculo, de pessoas com 30 anos, seja de 180 mil. Então eu tenho a idade, certo? A idade, que é o N, e a população, o número, 180 mil. E que a população de LX mais 30, ou seja, LX mais N, 30, de pessoas com 60 anos, seja 160 mil. Então, neste caso, basta efetuarmos o seguinte cálculo, utilizando a fórmula. Substitua aqui P30, que é o ano inicial, pego a primeira fórmula, que é o final, L60, minúsculo na tabela, pessoal, minúsculo na tabela, mais 30,
100. O 100 aqui é para calcular o percentual, né? Ou seja, 160 dividido por 180 vezes 100 vai dar o quê? A pessoa tem probabilidade de sobreviver de 88%. Ou seja, ela saindo do 30 para chegar aos 60, ela tem 88,89% de probabilidade de sobreviver. Professor, onde é que eu localizo esse número? Na tabela de biométrica. Na tabela biométrica tem esses números dados para você lá. Vamos adiante? Bem, se eu tenho a probabilidade de sobrevivência, eu também tenho a probabilidade de morrer, né? De morte. Então, se eu sei quanto eu vou sobreviver, então, por dedução, eu posso chegar na probabilidade de morte. Como fazer isso? Fácil, né? O dx é igual, tá? É igual 100% menos 100% é o período que eu vou viver, né? Total. Menos o quê? O meu px, que eu já calculei. Então, isso, porque a soma das pessoas vivas mais a soma das pessoas falecidas é determinada com total de pessoas, 100%. Então, o tempo de vida que se espera. Exemplo, utilizando aí o dado anterior, eu aplico a fórmula, né, que é o dx, que é igual a 100 menos 88. Uma pessoa com 30 anos, ela tem 11,11% de probabilidade de morrer antes de completar 60 anos. Se ela tinha 88% de probabilidade de sobreviver, ora, de 80 para 100 falta quanto? Falta 11,11. Então, você tem 11% de probabilidade de morrer também. Esses são os cálculos básicos da probabilidade de morte. Volta aqui no quadro. Então, olha só. A fórmula dx bem, se eu já sei que eu tenho essa frequência relativa também, um percentual de probabilidade de morrer, eu posso calcular também, na probabilidade de morte, um valor absoluto. O que é o valor absoluto? Quantas pessoas morreram? Para encontrar o número de pessoas mortas entre determinadas idades, basta deduzir, né? O número, aqui olha, dx na probabilidade absoluta é o Lx, que é a idade inicial, menos a quantidade de pessoas vivas no Lx mais N. Veja aqui, no nosso caso, lá no início eu tinha 180 mil pessoas. Quando eu calculei a tabela e cheguei nas pessoas de 60 anos, restaram 160. Quantas pessoas morreram nesse intervalo? 20 mil. 180 menos 160, morreram 20 mil. Assim, nós concluímos aí, olha, o cálculo da sobrevivência, né, de vida, da morte e o número absoluto. Esperança completa de vida. Bem, para complementar o cálculo, a pessoa vive, sobrevive e morre. Agora, ela também tem uma expectativa de vida, de tamanho de vida. Então, esperança aqui tem a conotação de expectativa de vida, completa de vida. Quantos anos uma pessoa tem de expectativa de vida a partir da sua idade? Vamos ver como é que fica? Para chegarmos ao cálculo da esperança completa de vida de um indivíduo, a partir de determinada hora, você tem que partir de uma idade, tá? A idade. Precisamos saber o valor de duas variáveis.
Presta atenção agora que o L mudou. O L é maiúsculo, está na tabela lá de biométrica. O L é maiúsculo, tá? Na câmera, por favor. Olha, deixa eu pegar aqui um maiorzinho. Olha aqui. Na tabela você tem, olha, o L minúsculo, que é a quantidade de pessoas vivas, e você tem o LX maiúsculo. Então você não pode confundir um L minúsculo com um L maiúsculo, tá? Na hora de calcular isso faz muita diferença. Voltando então para o quadro. Vamos voltar para o quadro aqui. Então o LX é a quantidade de pessoas vivas na metade. Se é na metade, é a média, tá? A média de cada idade. E o TX maiúsculo, também TX maiúsculo, representa o total de indivíduos que é de uma idade que é somado ao total de indivíduos de cada idade a partir da idade inicial. Ou seja, eu estou com 30 anos, eu quero saber qual a probabilidade dessa pessoa morrer no final da tabela, vamos dizer, o final. Então eu tenho que fazer a somatória de todos os indivíduos, né, de LX. Né? Vamos ver agora. Pessoas vivas na metade de cada idade. Metade de cada idade, pessoal, é média. Mas o que é metade de cada idade? Presta atenção. Você, não sei a sua idade, mas supondo que você tivesse aí 20 anos. O dia que você faz aniversário, você já tem 20 anos. E você só vai deixar de ter 20 anos com 21 anos. O dia que você completar 21 anos. Ocorre que nesse percurso, entre 20 e 21 anos, eu tenho dois números. Eu tenho o número das pessoas com 20 e tenho a com 21. Então, eu tenho que achar a metade dos indivíduos. Como eu faço? Vamos para o quadro? Eu faço aplicando a fórmula. O LX, ó, L maiúsculo é igual ao L minúsculo inicial mais LX mais 1, ou seja, 77 mais o do 78, então, este aqui mais este aqui, tá? Dividido por 2. Olha aqui a fórmula. LX em 77, então eu pego o número de 77, 48, mais o número de 78, por quê? Porque nesse intervalo de tempo é possível que faleça pessoas aqui no meio. É possível, tá? Então eu divido por 2. E localizo o quê? Localizo olha só, o L maiúsculo X, que é o número de pessoas vivas na metade da idade. Ou seja, o dia que você completa o seu aniversário com o dia que você termina aquela idade. Nesse intervalo de tempo, é possível que morra pessoas nessa idade. E nós sabemos que é possível, é provável que morra pessoas nessa idade. Então, eu não posso calcular pelo número inicial, eu tenho que calcular pelo número final. Isto parece aquela fórmula de giro de estoque. Estoque inicial mais estoque final dividido por 2. Tá? Ou de clientes. Clientes inicial mais cliente final dividido por 2. Que nós usamos lá no cálculo do giro de estoque. Tá? Giro de estoque, giro de pagamento, giro de recebimento. Voltando. Então, eu localizo o LX. Esse LX é importante, tá? Por que ele é importante? Porque ele me ajuda a calcular o total de população. Ou seja, calcular não, né? Projetar. Projetar o total de população. Por que eu projeto? Porque eu tenho uma média, né? Eu tenho uma média e eu vou projetar um total de população. Como é que eu faço? Um TX ao 77 significa, olha só, o TX ao 77 significa a soma dos 77 mais o 78 mais o 79 mais todas as pessoas até o final da tabela.
tá? Então, soma até o final da tabela. Então, o TX, a população total projetada, dá um número grande, que é o total da população projetada, né, dentro do cálculo do LX. Então, o TX aqui, de 79, por exemplo, eu só tenho que somar os 79 mais os 80, olha, 79 e 80. Então, eu calculo o TX. Professor, por que nós estamos fazendo isso? Porque os dois são base para o cálculo da esperança completa de vida, que é o EX, tá? São base, por quê? O EX é TX dividido por LX. Olha, L, nesse caso, o L é maiúsculo, tá? Então, se eu tenho aqui, depois de encontrar o TX, podemos encontrar a expectativa de vida de determinada idade. Por fim, para encontrar a esperança completa de vida de um indivíduo, fazemos a divisão do TX pelo LX, tá? Então, olha aqui, a pessoa com 77 anos, eu tenho o LX dele, que é a média, né? Que é a média desses dois números, certo? Esse aqui é a média desses dois números, esse aqui é a média desses dois números, e esse aqui é o saldo das outras médias. O que ocorre, eu somo até o final, dá o total aqui. Faço a divisão. Uma pessoa de 77 tem a expectativa completa de vida ainda de 10 anos. De 78 cai para 9, de 79 mantém 9, deve ter uma dízima ali, e o de 80 anos já cai para 8. Veja, nós estamos calculando essa expectativa, estamos falando esses números com você, né? Já temos 3 parâmetros aí para podermos trabalhar, tá? Que é a sobrevivência, que é a morte e que é a expectativa global de vida. Nesses números, esses cálculos atuariais ajuda bastante a compreender a tábua biométrica, porque na tábua biométrica eu já tenho comutado valores também. Quando eu analiso assim, parece difícil, mas eu tenho que fazer lá uma formulazinha no Excel que já importa isso, só digitar as datas que eu quero, já importa, já calcula rapidinho para mim. Eu preciso saber compreender como é que faz, né? O atuário faz isso bastante. Assim nós encerramos a esperança completa de vida. Cálculo da esperança completa de vida. Vamos aplicar na prática no ESP aqui, na situação problema. A Full Insurance, procurando ajustar corretamente o valor dos seus prêmios de seguro de vida, para isso está revisando as variáveis que impactam diretamente na determinação desses valores e na constituição de suas reservas, né? Aquelas reservas financeiras que nós vimos, que é para manter o equilíbrio, a solvência da empresa, né? E ela está calculando somente de seguro de vida. Ela poderia fazer esse cálculo e ela vai ter que fazer o cálculo que nós fazemos aqui de todas as, seguro por seguro, seguro de vida, pensão, aposentadoria, se ela tiver, se ela for calcular veículo, empresarial, então tem que calcular um por um. No caso da expectativa de sobrevivência, aplica-se muita vida, né? A pensão, a aposentadoria. Tá? Voltando. E mais uma reunião importante, o diretor da empresa perguntou ao atuário quantos anos, em média, uma pessoa que adquire o seguro de vida Master, o que é o Master? É aquele seguro premium, top, né? Dos 67 anos, 68, 69 anos, viverá. Ele quer saber qual que é a expectativa de vida de uma pessoa no 67, uma pessoa no 68, uma pessoa no 69. E qual a expectativa de vida de cada um, tá? Ele quer saber como isso vai funcionar na prática. Ok, apresenta a tábua biométrica, aqui nós encurtamos a tábua, né, para ficar mais fácil. 67 tinha 50 mil indivíduos, 68, 47, 44, 48. O que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos extrair, né, porque esse aqui é o LX minúsculo, tá? E o LX maiúsculo, como é que funciona o LX maiúsculo? Nós temos que calcular assim, né?
a média dos dois. Divide por 2, achei. Vou calculando a média, sempre atrasado, né? E aqui a população total restante. Calculei o LX. Então, eu já sei que a média dos indivíduos aqui que estão vivos, começa vivo e termina vivo, eu acho a média do período ali dos indivíduos. Porque eu não posso pegar nem a inicial, nem a final, porque não seria real. Porque entre fazer aniversário de um ano e fazer aniversário do outro ano, existe probabilidade que pessoas morram nessa idade, então diminui o impacto, tá? Normaliza a curva. Vamos lá? Continuando. Bem, uma vez que eu já achei a média, agora eu posso achar o TX. Como é que eu acho o TX, pessoal? O TX é a soma, ó, somatório da média do LX. O LX do X aqui, ó. Se eu vou somar a média 535, eu tenho que somar desse número até o final. Faça a somatória, somo todos e me dá o TX. Já no 68, eu vou somar aqui, começo somando aqui, vou até o final. Já no 69, somo, vou até o final. Já no 70, só somo os dois, né? E coloco ali. Então, achei o TX. Veja, pessoal, não confunda esse LX maiúsculo, aqui é o LX minúsculo, tá? Uma vez que você tem calculado, você vai aplicar a fórmula. Calculou o TX, o LX, TX dividido por LX. Então, TX dividido por LX, né? Você tem o quê? A expectativa de vida do indivíduo na sua idade. Começa com 11, 10, 38, 9,84. Na tábua biométrica já tem essa expectativa calculada e eles desprezam o último número, tá? Então, se você olhar a tábua biométrica, já está desprezado ali o último número do nosso cálculo, tá? Eu já fiz mais compras, nós usamos Excel, né, pessoal? Lá com as suas infinitas casas que tem lá, 15, 20 casas de aproximação, dá um arredondamentozinho. E nós concluímos essa SP. Interação. Dúvidas? Questões? Quais fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida de uma população? Pessoal, vai pensando aí, enquanto eu reflito com você aqui um outro tópico que vai vir para a tela agora. É o avaliar, pessoal, avaliar 2020, né, no segundo semestre do ano. Então, nós temos já, o avaliar está disponível até o dia 7 de novembro. Você tem que entrar lá no seu AVA, localizar lá o seu avaliar e responder o avaliar, porque é o momento do curso ser avaliado por você que faz o curso, né? Você que faz o curso e que vai participar desse avaliar. Combinado assim? Então, acesse o AVA, localize o avaliar, até o dia 7 de novembro você tem o seu prazo. Vamos agora para a câmera do documento, que enquanto você pensa na resposta aqui da nossa pergunta, eu quero discutir com você aqui a aula, a atividade desta aula, que nós temos lá 3 exercícios, né? O primeiro exercício é utilizando a tabela biométrica de 2018, lá no seu material tem um link que você pode acessar. Eu quero que você calcule a probabilidade de sobrevivência de um indivíduo de 50 anos chegar aos 60 e aos 70. Lembre-se que sobrevivência é o LX minúsculo, tá? Maiúsculo aqui, mas é minúsculo, tá? Qual a probabilidade de morte de um indivíduo que tem 51 anos chegar... olha, aqui eu quero de sobrevivência, aqui eu quero a da morte. A morte é aquela QX 100 menos PX, né? 51 chegar no 55, no 69.
E qual a esperança de vida completa do indivíduo de 52 anos, 55 e de 60, utilizando somente as informações da tábua biométrica, pessoal. A somatória de LX inicial até o final da tabela. Então, TX é somatória. Vamos lá? Vamos discutir com você aí essa questão muito interessante. Olha aqui, pessoal. A tabela biométrica que eu coloquei lá, eu postei, eu anulei o TX, porque o TX já tem resposta, e anulei a sobrevivência, para você calcular. O que você vai usar? O LX, né? E o LX maiúsculo, LX e o LX maiúsculo, para as idades. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Probabilidade de sobrevivência. Vamos ajustar a câmera aqui. Então, a probabilidade de sobrevivência, eu quero saber, o indivíduo de 50 anos, probabilidade dele sobreviver até os 60. E o indivíduo de 50 anos sobreviver até os 70. O que eu faço? Pessoal, eu pego o LX minúsculo, olha aqui, o LX minúsculo, de 50 anos, coloco na casinha dos 50 anos, né? Ó, 2 vezes, porque eu estou na mesma idade, partindo da mesma idade, eu quero saber ele sobreviver até os 60 e 70. Vou no 60, pego o LX minúsculo, coloco na casinha. O que nós temos que fazer, pessoal? Dividir o LX da idade final pelo LX da idade inicial. Ele tem a expectativa de sobreviver de 93%. 70 anos, eu pego aqui o LX, né, minúsculo, então divido pelo inicial, final pelo inicial, ele tem a probabilidade de viver 79 anos, ponto 98. Essa é a resposta da nossa atividade. Tente fazer o exercício agora. Vamos lá. Probabilidade de morte. Ah, de morte é inverso. Nós temos que calcular de novo a probabilidade de sobreviver, né? Só que agora é de 51 anos para 55 e de 51 para 69. Então eu calculo a probabilidade dele sobreviver, faço a conta de novo, olha. Pego o LX minúsculo, passo agora para as suas casinhas, né? 55, 87, 740 e 69, 74. Então, aos 55 anos, ele de 51 para 55 anos, ele tem a probabilidade de sobreviver de 97 anos. Ou seja, se ele tem a probabilidade de viver 97 anos, menos 100, que é o total, ele tem a probabilidade de morrer de 2,41. Já no de 69 anos, ou seja, saindo de 51 anos, ele tem a probabilidade de sobreviver de 82 e de morrer de 17. E o último, solicitação, é a esperança completa de vida aos 52, 55 e 60. E olha, a tábua biométrica está aqui. Eu estou retirando os dados da tábua biométrica. O que ocorre aqui na esperança, pessoal? Eu não vou usar o LX minúsculo, eu vou usar o LX maiúsculo, né? Para fazer a conta. Eu vou fazer a somatória, porque eu anulei essas duas casinhas, né? Eu vou fazer a somatória, localizo o valor do TX. Olha, a tábua biométrica já traz o TX. Eu só tenho que dividir o TX pelo LX. Acho a expectativa de vida aos 52 anos é viver mais 29,1. A expectativa de vida do indivíduo viver 55 anos mais 26 anos. E a expectativa do indivíduo de 60 anos é sobreviver mais 22,7. Olha aqui o valor publicado pelo IBGE. Olha o nosso cálculo, tá? Lógico, eu arredondo, né? Porque no Excel, o IBGE ele despreza. Então, como ele despreza, as casas a partir da segunda decimal aqui, ele corta. Então, o meu arredondou um pouquinho para cima. Esse é o cálculo que nós pedimos lá na aula atividade, né, de hoje. Essa aula bacana. Então, voltando, quais os fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida? Nós já vimos isso em outras aulas. Na primeira aula, se eu não me engano, o aumento do IDH, o índice de vida, né, desenvolvimento humano,
saúde, vacinas, medicamentos, uma medicina avançadíssima, água tratada, esgoto, uma qualidade de vida melhor. Isso faz com que a população aumente a sua expectativa de vida. E para a atuária isso é muito importante. Não só para a atuária, viu? Veja algumas empresas que estão no ramo da terceira idade, se é que existe terceira idade. Ou seja, na melhor idade. Um pessoal, turismo para pessoas acima de 65, 70, atividades específicas para essa população, medicina específica para essa população. Então nós temos que aproveitar esse estudo da atuária também, tá? Assim nós concluímos esse momento de interação. Variáveis atuariais. Esse é o momento que nós vamos buscar entender de onde o atuário busca as informações para os seus cálculos, né? Vamos lá? Então, por quê? Porque o atuário, e não só o atuário, mas nós também, temos que partir de premissas de hipóteses, certo? Para, por exemplo, no planejamento estratégico, no planejamento operacional, ou na análise de investimento, nós temos que partir de premissas ou de hipóteses. Se nós partirmos de premissas ou hipóteses equivocadas, é lógico que os cálculos vão sair equivocados, né? Então, os atuários, eles usam muitas variáveis que são importantes para cálculos atuariais, tais como, né, já vimos, a idade do indivíduo, a idade da aposentadoria do indivíduo, a idade da entrada no emprego, os aumentos salariais desse indivíduo durante a sua jornada de trabalho, porque isso vai dar um cálculo lá, médio na aposentadoria ou na pensão, expectativa do aumento dos pensionistas, dos aposentados, porque isso dá um impacto substancial na administração do fundo de aposentadoria, o cálculo da tábua de mortalidade, que envolve as probabilidades de sobrevivência, taxa de juro para remunerar, a inflação, ocorrência de roubos, de furto, em casos de bens duráveis, ocorrência de colisão no caso de veículos, aeronaves, barcos, incêndios, taxa de rotatividade de emprego de veículos, de moradia, o ganho real dos investimentos, e aqui é o investimento do fundo, né? Porque quando você está no pensão, aposentadoria, você constitui um fundo, então você tem que ter um ganho real para poder remunerar os custos administrativos que tem as empresas que administram esses fundos, e assim nós temos uma quantidade enorme de variáveis para serem observadas, para serem pesquisadas, para serem tratadas no estudo da atuária. E é porque a nossa área aqui, hoje, a aula é a atuária, mas no estudo da contabilidade, da administração, da economia, nós temos variáveis, N variáveis, tá, pessoal? Voltando, então uma fonte de pesquisa confiável para os atuários ainda está sendo o IBGE. Mas como eu já pontuei em outra aula, com esses bancos de dados, Big Data, será que somente o IBGE seria a fonte confiável? Será que somente o IBGE? É uma fonte muito confiável, tá? Mas nós temos outras fontes de dados. Acho que na aula atividade 2 você leu a respeito de Big Data e respondeu as questões a respeito de Big Data. Então, estas outras fontes contribuem para ou validar o IBGE ou ampliar a base de análise. Voltando? Então, o IBGE realmente é uma fonte segura, mas o censo de 10 em 10, bem longe, né? Trabalha de 5 em 5 e todo ano eles atualizam alguns dados, tá? Mas o mundo trabalha mais ou menos assim.
Então, a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, tem sido calculada, acompanhado pelo IBGE. Mas, segundo as orientações da Superintendência Nacional dos Seguros Privados, a Previc, as variáveis atuariais influenciam diretamente aonde? No preço e no resultado da cobertura dos seguros, tá? O valor dos planos de benefícios, o equilíbrio entre ambos, tendo em vista o quê? Que se adotar hipótese ou premissa incorreta, vai acarretar distorções. Quais distorções? Tá? Primeiro, de superavaliação. O que é superavaliar, pessoal? Superavaliar, eu posso superavaliar, por exemplo, o preço dos meus produtos. E quando eu precifico o meu produto acima do valor real, eu perco o mercado. Então, não posso superavaliar. Mas também não posso subavaliar. Por quê? Porque se eu adotar premissas que subavaliam o prêmio, eu não constituo reserva suficiente, o que leva à insolvência. Também é um desastre. Então, nós temos que fazer esse estudo atuarial para manter um equilíbrio financeiro das operações, nem superavaliando e nem subavaliando. Uma maneira de fazer essa análise é comparando com o mercado, né? Estando afinado com as informações que vêm do mercado, dos concorrentes, do preço praticado, tá? E você começa a achar ali um meio termo. E lá no estudo que você fez de Big Data, você viu que eles já estão usando os Big Data para oferecer produtos diferenciados a preços mais cômodos. Por quê? Porque analisam uma base de dados, ou seja, transformam essas premissas, essas hipóteses mais reais. Tá? Voltando. A estimativa do prêmio, como é que eu faço? A estimativa do prêmio, porque se eu super ou subavalio o prêmio, me causa distorção. Então, eu tenho que ter o quê? Calcular um prêmio legal, um prêmio equilibrado. Eu calculo com frequência de eventos, que são sinistros. Nós já vimos a fórmula, mas vamos repetir aqui. Calculando o quê? Um custo médio desses eventos. Também já vimos na primeira aula. Vamos lá. Supondo que nós tivéssemos isso aqui. Total da despesa mais custo. Vamos colocar custo aqui, né, pessoal? E o total de eventos, ou seja, o evento são as possibilidades, tá? Exposição são as probabilidades. Se eu tenho total de eventos de 4.948.134 eventos e tenho exposição ao risco 135 mil, isso quer dizer que eu tenho uma frequência aqui de 36 eventos em média, tá? 36 eventos em média. Ora, se eu tenho 36 eventos em média, eu vou localizar o quê? O custo médio de cada evento. Pego o custo aqui, mais as despesas, o total, extraído lá da contabilidade, né? Divido pelo total de eventos e localizo um custo médio. Agora, como é que eu vou definir o prêmio, então? Os eventos, possibilidade de eventos, as probabilidades de eventos, 36 eventos, a um preço de 56,31, vai dar um prêmio a ser pago de 2.052. Esse prêmio é à vista, né? Se você parcelar, dividir, né, em vezes, você vai acrescer aí a sua expectativa de juros, né, de custo financeiro. De custo financeiro. Assim nós concluímos esta estimativa aí de preço, de prêmio, tá? Tábua de mortalidade, tábua biométrica. Vamos recapitular esse tema, porque ele é muito importante. Você tem que entender como manejar, principalmente trabalhar com vida, aposentadoria, pensão
Né? Você tem que entender. Vamos lá. Então, a tábua mais antiga que se tem notícia, aí está no seu livro, foi publicada pelo Edmund Halley, né? Em 1693. No Império Romano, já existia o estudo das mortes, nascimentos pelo prefeito de Roma, mas sistematizado foi o Edmundo Halley. Ele coletou informação do que de óbitos de nascimento na cidade de Breslau, na Alemanha. Onde é que ele fazia a coleta, pessoal? Registro de igrejas, tá? Registro de igrejas. Então, imagina, isso foi feito numa cidade. Imagina um país das dimensões do Brasil recolher registros manuais, tudo manualmente, saber quem nasceu, quem morreu, causa-morte, se estudar. Não dá. Então tem que ser informatizado mesmo. E hoje tem que ser informatizado, online, integrado, tal qual você vê aí alguns dados que são atualizados diariamente. Sabe? Dá para fazer. Basta ter boa vontade de querer fazer, integrar o sistema. Vamos continuar. No Brasil, durante muitos anos, nós usamos uma tábua americana, a American Express, da Combine Experience, e de outras tábuas internacionais, porque nós não tínhamos as nossas, tá? Mas a SUSEP estabelece alguns limites na utilização das tábuas biométricas. E aí nós temos alguns exemplos de tábua utilizada aqui no Brasil hoje, tá? No Brasil usa-se a tábua seguro de vida, que envolve o risco de morte, AT83 male, que é masculino, ou female, A49, male e female. O grupo 2, o seguro de sobrevivência e de previdência privada, nós temos a AT2000, 120 male, AT female, e nós temos aqui, ó, BR, né, já uma tábua nossa, a experiência do mercado de seguro, ou seja, a experiência do mercado de seguro. Então, existem várias tábuas, que são aquelas tábuas que nós falamos, né, pessoal? Que são as tábuas não completas, são as tábuas abreviadas para determinados aspectos que eu quero analisar, tá? Então, tem várias tábuas que eu posso usar. Dentro do site do IBA é o melhor para você acompanhar, tá? Qual está autorizado. O IBA e da SUSEP. Continuando. As funções aqui nós já vimos. O LX minúsculo é vida, o D é morte, o P é probabilidade, o QX é a probabilidade de falecer, tá? E o EX nós já vimos que é a expectativa de vida. E a tábua biométrica, você tem acesso aqui no site, então não canso de colocar, no livro tem, nos exercícios tem. Ela traz vários dados que são interpretados rapidamente. Por exemplo, eu não preciso ficar calculando a expectativa de vida. É só olhar aqui e já tenho, tá? Eu não preciso ficar calculando o total das pessoas em cada idade. Já tem. Eu não preciso calcular a média das pessoas em cada idade. Já vem. Eu não preciso calcular as pessoas vivas em cada idade. Ou eu não preciso calcular as pessoas que morreram em cada idade e nem as pessoas que nasceram em cada morte em cada idade. Já tem aqui. Então, essa é uma tabela um pouquinho resumida aqui. Concluímos esse tópico. Leitura da tábua biométrica. Bem, análise da tábua biométrica para mulheres. Olha, uma tábua diferente, não é completa, mulheres, de 0 a 10 anos. Então, a partir da tábua biométrica, podemos analisar várias informações importantes, como já demonstrei. A probabilidade de vida, de morte, a expectativa de vida do indivíduo, a quantidade de pessoas, né, na mesma idade, entre outras informações que tem ali na tábua. Então, a análise da tábua, que é esse modelo aqui, olha, ela vem diferenciada para mulheres. Quando você entrar lá no site do IBGE,
Então, vai ter lá tábuas completas, né? E quando você abrir as tábuas completas, vai ter assim, completas, masculina, feminino, vai ter vários itens para você analisar. Então, na nossa SP, analisando essa tabela apresentada, essa tábua ali, qual a maior idade prevista nessa tabela? Qual a probabilidade do indivíduo de 5 anos morrer ao completar 6? Existem quantos indivíduos vivos com 3 anos? Qual a idade média de indivíduos entre 0 e 1 ano? E qual a expectativa de vida de um indivíduo ao nascer? Vamos analisar? Pô, já está aqui, ó. Essa tabela vai até os 10, esse exemplo. Lógico, essa tabela continua até a última pessoa viva na idade. Então, aqui vai até os 10 aninhos. O segundo, a segunda pergunta, né? Que foi feita. Qual a probabilidade do indivíduo de 5 anos morrer ao completar 6 anos de idade? Então, vamos lá. Probabilidade de morte entre 2 idades. Está calculado aqui, ó. 2,53. O próximo. Existe quantos indivíduos com 3 anos? Olha, quantos indivíduos tem com 3 anos? Vem aqui. 98. Localizou. Qual a média de idade entre 0 e 1 anos? Opa, mas a média de idade entre 0 e 1 ano, está aqui, ó. É o LX, média, né? LX. 98,925. E qual a expectativa do indivíduo ao nascer? O indivíduo ao nascer, mulher no Brasil, expectativa de vida é de 79,6 anos. Assim, pessoal, veja quantas informações existem na tabela biométrica que você pode se valer para os seus estudos de perfil de clientes, perfil de demanda lá na sua empresa. Muitas, né? Algumas informações interessantes, principalmente se você trabalha com produtos nichados para ou criança, ou adolescentes, e você vai definir ali a sua idade, ou pessoal mais velho, se você trabalha com produtos de seguro de saúde, seguro plano de saúde, alguma coisa desse tipo tem na tabela biométrica. E voltando então, pessoal, existe aqui um questionamento a respeito de da aula atividade. Voltando para a câmera, tá? Volta para a câmera. Vamos ver. Pessoal, olha só. No nosso trabalho, probabilidade de sobreviver, nós temos que pegar o L minúsculo. Sempre o minúsculo para calcular, né? Transporta o L minúsculo da idade inicial e da idade final. A probabilidade de vida é dividir o inicial o final pelo inicial. Aí você encontra qual a probabilidade dele sobreviver. Voltando aqui, eu posso fazer isso para cada idade, professor? Pode. Deve, para exercitar. Professor, não dá para fazer no Excel? Claro que dá, professor. Só colocar uma fórmula no Excel. Essa tabela, quando você entra no IBGE, que você clica, ela vai abrir no seu Excel. Então, você já desenvolve uma fórmula e calcula todas as idades que você quiser. Ah, professor, mas e se o N for maior que 1? Que é muito comum. Eu quero saber uma pessoa, por exemplo, por década. Pessoa de 10 morrer aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, 70, 80. Pessoas dos 20 morrer aos 30, 40, 50. Ou seja, calcular por década. Então, você vai ter que montar uma fórmula lá no Excel
lá com os PROC-V da vida, que vai importar, localizar, né, a data que você quer, inicial e final, e já transportar os dados e já calcular automaticamente. Então você faz uma tela inicial para isso, digitar a data inicial que você quer e a data final, e o programa faz o cálculo restante. Tranquilo. Então, um ESP, pessoal, ajuda a desenvolver esse raciocínio que você tem. Volta para a câmera do documento. Se eu quero calcular o QX, que é a probabilidade de morte, né? Então, eu primeiro tenho que achar a probabilidade de sobrevivência. Novamente, o LX é minúsculo, data inicial e final, divide a final, acha a probabilidade de sobrevivência. Se a população é 100%, ou seja, se a expectativa de vida de um indivíduo é 100%, você tira da probabilidade de sobreviver, você acha a probabilidade dele morrer. Bem simples. Professor, eu quero fazer isso, quero desenvolver um sistema, do jeito que você está falando, na planilha, né, para calcular de todo mundo. Beleza. E a expectativa de vida completa, você não precisa calcular, tá? O exercício pediu, mas só para exercitar. Porque quando você baixar a tabela, ela já estará na coluna aqui de todo mundo. Mas, por favor, faça o exercício, porque se cai na prova, você não vai conseguir fazer depois. Você tem que saber que tem que somar o LX da idade que você está querendo até o final, tem que fazer a soma até o final, somatório. Aí você acha o total da população projetada, divide pela população média e vai localizar a expectativa de vida completa. Tá? Então, não deixa de fazer o exercício, pessoal, porque o exercício ajuda você a estudar, ajuda você a compreender, desenvolve dúvidas, que é muito interessante na nossa vida de pesquisador, de estudante, e facilita na hora de fazer lá a sua prova, a sua avaliação. Pode ter questões de cálculo, pode ter. Lógico, a fórmula vai estar na prova, né? Se foi eu que fiz, as fórmulas já estão na questão, não tem que, já está ali disponível para você, tá bom? Concluímos então essa SP. Momento de interação e reflexão. Agora, em seu ponto de vista, quem apresenta a maior expectativa de vida, o homem ou a mulher? Justifique uma causa. Justifique por que você pensa que o homem vive mais, por que a mulher vive mais. Justifique. 1 minuto aí para você pensar, nós já voltamos.
Bem, pessoal, quem vive mais, o homem ou a mulher? Geralmente, empiricamente, ou seja, popularmente, todo mundo vai responder, a mulher vive mais. E vai justificar por vários motivos. Primeiro é que ela corre menos riscos, né? Ela trabalha em serviço um pouquinho mais leve. O outro vai falar que ela tem a genética melhor. Pessoal, isso é empírico. Nós somos acadêmicos, nós somos estudantes. Nós não podemos aceitar o empirismo. Empirismo é um ponto de partida para se conversar. Tá? Então, para o atuário, isso não vai servir de resposta. Nós precisamos de pesquisas e de análise estatística. As estatísticas apontam que as mulheres realmente vivem mais. Ela permanece mais tempo viva. Isto é verdade absoluta? Aí você que teve um vizinho, um parente, conhecido, mulher que morreu cedo, vai falar, não é bem assim. Ou mulher sofre mais, por exemplo, feminicídio, que são mortes violentas aí de ex-companheiros, ex-maridos. Sim. Homem sofre mais acidentes, por exemplo, de moto. Sim. Mas algumas mulheres também morrem de moto. Sim. Então, responder empiricamente, para nós, não tem sentido. Tá? Então, não é possível concluir somente com o conhecimento comum, que a mulher vive mais. Nós temos, nessa disciplina, e nós da contabilidade, buscarmos uma fundamentação científica, uma análise de dados maior, uma base de dados maior, para justificar quem tem a expectativa de vida maior, se é o homem ou se é a mulher. Muitos homens são longevos, né, passa de 100 anos, muitas mulheres, mas em outros tempos, quando, por exemplo, em períodos de guerra, em que os homens vão para a frente de batalha, a tendência é que os homens, naquela população, morram mais cedo. Os homens trabalhavam em serviços de risco, inclusive a nossa legislação trabalhista não permite que a mulher trabalhe em serviço de risco, né? E nem permite que a mulher tenha excesso de peso, de transportar peso, levantar peso, porque protege a pessoa do sexo feminino. A lei é feita com essa intenção. Então, vamos a combinar, pessoal, que nós somos acadêmicos. Resposta empírica não é possível, não tenho como justificar aqui. Eu posso citar uma causa, talvez. As mulheres sobrevivem mais porque a genética delas apresenta hormônios melhores de proteção do coração, da cabeça, né, da circulação. Mas toda exceção tem regras e não é possível afirmar do ponto de vista empírico. Nós temos que ter análise de dados estatísticos aplicando essas fórmulas que nós estamos desenvolvendo com vocês. Assim nós concluímos essa interação. Revisão final. O que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Poxa, na aula de hoje nós começamos lá com os valores matemáticos, né? Aqueles cálculos matemáticos, os valores lá do seguro, o prêmio, o valor real do bem, o valor contratado do bem, o valor definido pelo contratante e o valor calculado, o valor apurado, certo? Então, nós vimos essa noção. Depois nós avançamos um pouco, né? E estudamos, então, a probabilidade de sobrevivência, sempre lembrando, na sobrevivência eu vou calcular pelo LX minúsculo, né? Ou seja, pelo número de pessoas vivas na idade. Nós calculamos depois a probabilidade de morte, de duas formas, né? Que é a probabilidade da pessoa morrer em relação direta, né?
se ela tem probabilidade de sobreviver, a diferença de 100% ela tem de morrer. E nós calculamos o número absoluto, ou seja, pegamos o número da pessoa viva numa data e subtraímos da data seguinte, que vai dar a diferença, essa diferença é o número de pessoas que faleceram naquela data. Evoluímos um pouquinho mais e fomos entender, então, a expectativa completa de vida de um indivíduo. E aí nós precisamos desenvolver que, entre você completar seu aniversário e completar o próximo aniversário, vai existir um número médio de pessoas vivas naquela idade, né? Porque entre a data do aniversário e o final do aniversário, pessoas vão falecer. Então, não é todo mundo que fez aniversário que vai concluir e passar para o ano seguinte. Então, nós temos que achar o número médio. Soma as duas datas, a data inicial, a data final, divide por 2, acha o número médio, que é o LX maiúsculo, né? Life maiúsculo, é a média. Da média, toda vez que eu, por exemplo, estou com 40 anos e a população vai até 90 anos, eu tenho que somar a média dessa população toda para achar o quê? Uma população total projetada pela média. E aí, da expectativa de vida, eu pego a população total projetada, divido pela média de cada idade, né? E a projetada tem que ser por idade, tá? Não existe. Já está na tabela ali de biométrica, já calculada, comutada para você. E localiza o quê? A expectativa que tem um indivíduo de determinada idade completa. Ou seja, ele vai viver tantos anos a partir daquela idade. Então, é o que o nome já diz, né? É a expectativa, a esperança de vida completa dele. Adiantamos um pouquinho e calculamos também o quê? O valor do prêmio. Tá? O valor do prêmio, que leva em conta o quê? A frequência de sinistros esperado, ou seja, a probabilidade de ocorrência de sinistro médio naquele período contra o custo médio que a empresa tem para trabalhar e indenizar. Ao multiplicar os dois, eu tenho o valor do quê? Do meu prêmio. E é por isso, pessoal, que na hora de preencher lá o seu perfil, ele tem que ser completinho, nós vimos na aula passada. Por quê? Porque se você preencher um perfil equivocado, a hora que você for tentar receber o sinistro, lá pelo VR, vai, opa, você não contratou essa cobertura. Você não contratou essa cobertura. Ou você potencializou o risco porque você mentiu. Ou você potencializou o risco porque você disse uma coisa e está fazendo outra. Então você não será coberto, não será indenizado. Para isto que você tem que, o mercado solicita que você esteja assessorado de um corretor de seguro ao definir, então, o quê? As suas garantias, as suas coberturas para apurar um valor de prêmio correto e te oferecer um produto que realmente te cubra no infortúnio. Porque contratar um seguro que você não vai poder usar porque você está falseando, não é correto. Só para concluir esta aula, não deixe de assistir às web aulas, ler o capítulo do livro, ler o livro, reler o livro, tentar entender essas fórmulas, a tábua biométrica, participar da aula atividade, fazer a aula atividade, o seu tutor está disponível para te apoiar e participar do fórum, né? Isso é essencial. Então, até a próxima aula, foi muito agradável estar com vocês.